Vitória do Flamengo em 2-1 fora de casa contra o Vitória. Primeiro gol de Arrascaeta, Alá Romário, segundo tempo. BH decidiu como sempre decidiu no jogo. O Flamengo está começando agora o campeonato. Vamos ver o que os jornalistas falaram sobre essa vitória do Flamengo. Vamos embora pro vídeo aí. Vamos lá, fãs de esportes, falando sobre os jogos das 6h30 dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do Flamengo em cima do Vitória, lá na Ilha do Retiro. O Palmeiras venceu o Sport Clube do Recife. Tivemos vitória também do Colorado em cima do Cruzeiro. Vamos falar sobre esses jogos, mas claro, passando também pelos jogos das 4 horas da tarde. Tem muita polêmica de VAR, mas começamos com a vitória do Flamengo em cima do Vitória. Fala, Gustavo Zupac, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Foi uma vitória justa do Flamengo. Assim, na semana passada, a gente acompanhou, né, a primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, e a leitura, não só da opinião pública, mas do próprio Felipe Luiz, é que o Flamengo havia vencido o seu jogo na Libertadores, na Venezuela, mesmo jogando um futebol menor do que se esperava. E isso acontece quarta e domingo, no mundo inteiro. Hoje o Flamengo correu o risco de não vencer um jogo em que ele jogou bem a maior parte do tempo, em que ele produziu a maior parte do tempo, porque o futebol de fato é assim. Mas na reta final do jogo, o cruzamento do Luiz Araújo achou o Bruno Henrique, 2 jogadores que vieram do banco, do Felipe Luiz, e o Flamengo venceu a vitória com merecimento. E olha como é que são as coisas, o Flamengo chegou a ficar meia hora sem finalizar no jogo. Dos 30 do primeiro tempo aos 15 do segundo tempo, o Flamengo não bateu para gol, mas conseguiu entender que você vai oscilar durante o jogo, voltou a encontrar um volume de jogo interessante e mereceu a vitória com atuações individuais boas, uma atuação coletiva boa. Teve o gol do Wellington Rato, que quase decretou o empate, mas venceu quem jogou melhor. Eu gostei do Flamengo no Barradão. Pois é, o Arrascaeta jogando bem, fazendo o primeiro gol do Flamengo, o Wellington Rato empata. E depois vem o Bruno Henrique, que entra no segundo tempo e consegue deixar o Flamengo à frente. É o resultado que se esperava desse Flamengo ou se esperava um Flamengo com um resultado mais tranquilo, jogando no Barradão? Birner, boa noite. Bem, Marcela, boa noite para vocês, o Pac, Marra, Jean, os fãs de esporte. Eu não fico esperando quando alguém sai de casa no Campeonato Brasileiro, nesse estágio da temporada, ainda jogo em cima de jogo, atletas voltando de lesão, que esse time ganhe como se estivesse jogando contra ninguém. Eu vou muito na linha do Zupac. Eu acho uma boa atuação do Flamengo, obviamente a volta dos jogadores que constroem melhor faz uma enorme diferença. O próprio gol do Arrascaeta, a gente está vendo aqui, é um clássico sobre isso, né? Como ele está cercado por um monte de gente, não tem espaço, não tem erro de marcação do adversário, e ele acha uma finalização além do drible muito aparentemente simples, mas é muito inteligente, com muita qualidade. E quando o jogo fica difícil, tem no banco jogadores que conseguem alterar a dinâmica da equipe, jogadores de velocidade, jogadores que atuam de maneira aguda. Então, a força do elenco se fez presente num jogo em que o Flamengo foi bem, mas é óbvio que se você pensar na atuação ideal do Flamengo, que é muito difícil que se repita com o calendário atual, essa ficou abaixo, mas jogou bem melhor que o Vitória, e eu acho que tinha que ganhar, por méritos, perfeito. Eu imagino que o flamenguista está bem satisfeito com a atuação de hoje. Ô Jean, boa noite. O quanto da volta do Gerson, o Arrascaeta também melhora esse time do Flamengo? E você esperava mais do Flamengo com a volta desses atletas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Não, eu não esperava mais, porque eu acho que hoje, de fato, o Flamengo jogou bem. Se a gente pegar os 10 minutos, já podia estar 2-0 pro Flamengo. Sim. Com 2 chances bem cara a cara ali, boas chances que o Flamengo criou. Claro que você não ficou criando durante os 90 minutos, mas se a gente considerar, né, essa alternância entre bons momentos e momentos um pouco mais discretos no jogo, acho que o Flamengo fez uma bela atuação. Mereceu vencer, acho que com mais facilidade com mais facilidade, entenda, não é nem dizer, tinha que ter feito 4, 5, mas sofrer o gol como ele sofreu, acho que não fazia sentido para como estava o jogo naquele momento, né? Uma bola desviada, daquelas coisas que o futebol eventualmente faz acontecer e aconteceu, e aí acho que vale também, né? Desta vez, acho que você falou Gerson e Arrascaeta.
Sobre a obra de arte do Arrascaeta, acho que não precisa nem falar, né? A gente viu o gol, a maneira como ele abre o placar de um jogo que estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances, então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Sim. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio-campo do Flamengo, você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio-campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho mesmo, primeiramente, boa noite, Marcelo, boa noite. Jean, Vitor, Gustavo Zupac e também os fãs de esporte. Tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como, atualmente, um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, Marra, roubando a bola. Sim. Esse é o ponto aquilo especial. é um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito comum. Talvez é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode já o Gerson como segundo e 2 de velocidade. Exatamente. Pelo lado, de acordo com o jogo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor, e veja o concordo. tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje a Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Na teoria, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas Flamengo... acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que a já passional torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Claro. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Sim. O número de jogos, ele também, eu acho ele ótimo, eu acho ele a melhor notícia do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas ele também está aprendendo. E continua com uma derrota apenas. Na função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele também está aprendendo. Impressionante. Sim. Meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular
para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse. Porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos... E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. Ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui de outro jeito. Mais fácil sem ele. Não quero ter problema, mais fácil sem ele. Então eu acho que não faz muito sentido assim, a gente exigir do Flamengo um time titular, ainda que, ok, como o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, ou pelo menos tem o potencial para ser o melhor time, é normal que no jogo grande, no jogo da hierarquia maior, o Flamengo é que resolva... Sim. Quem ele vai pôr em campo. Sim. E o outro é que escale pensando no Flamengo. Sim. Mas aí nós estamos falando o quê? De, sei lá, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, estou falando dos 7 jogos de Libertadores, e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo, que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também. O Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu, e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil, e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Faz um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado a gente discutir os titulares do Flamengo, porque como é um time com tantas opções, como já citamos aqui, fica difícil de sabermos qual é o principal time. Por isso que entra na discussão o time titular, ou quais são os principais jogadores para o Filipe Luís. São todos eles. Mas saberemos ao longo da temporada, de acordo com o adversário. Eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Mas de acordo com o adversário, de acordo com o que você vê. Claro, assim, do meio, assim, os laterais, o Wesley Alexandro, os Léos são os zagueiros, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro quando disponível. Sim. Enquanto o Pedro não tiver, ou Everton, ou Juninho, e aí depende do jogo. Isso. E aí ele vai poder, mas ele vai poder utilizar todo o banco de reserva, claro, todo o seu elenco, sabe e assim ele vai conseguindo ganhar jogos importantes. O Santos histórico de Pelé, aquele que jogou quantas vezes? Sei lá, pouquíssimas, né? Se a gente... O próprio Flamengo de 19, o time titular jogou poucas vezes juntos. Muito menos do que o imaginário popular imagina. Porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim. Porque se você for escalar sempre os mesmos 11, você quebra a cara no calendário do futebol brasileiro. Quebra os caras. Deles você quebra outras coisas que não as caras, né? Pessoal, deixa nos comentários o que você achou dessa vitória do Flamengo. O campeonato está começando agora, 2-1 fora de casa. O importante é 3 pontos, pô. BH decidindo como sempre. Deixa a cidade onde você está falando aqui. Isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.